Bom dia, como você está? Eu espero que a graça, a bondade e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja sobre você e sua família. Não somente nesta manhã, mas hoje e sempre. No dia de ontem, nós tivemos a oportunidade de meditar um pouco sobre um momento tão importante na vida de Jesus. Um momento em que ele estava caminhando para Jerusalém, porque ele iria encontrar-se com a sua cruz, iria se entregar por nós. E no meio do caminho encontrou algumas pessoas, dentre elas um jovem que se ofereceu a ser discípulo de Jesus, porque ele buscava glória, honra, poder, conforto, e Jesus disse que ele estava equivocado em sua visão sobre o seu messianismo, porque o reino dele não é deste mundo. Então, se ele estava buscando poder, glória, honra, riquezas, conforto, ele deveria ir para outros e não para Jesus. Mas no meio desses havia outros jovens, outras pessoas, e Jesus então se dirige a um deles e diz: siga-me. Mas este, provavelmente pela resposta que Jesus havia dado ao outro, não ficou muito interessado, não. Na verdade, ele não ficou nem um pouco interessado em seguir Jesus. E por essa razão ele apresenta a Jesus uma justificativa, uma explicação, ou, falando de forma clara, ele apresentou uma desculpa esfarrapada. Ele disse a Jesus: primeiro, permita-me ir sepultar o meu pai. Ao que Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Quanto a você, vá e pregue o reino de Deus. Talvez algumas pessoas possam pensar assim: mas Jesus está sendo muito duro com esse jovem. Qual o problema dele ir sepultar o seu pai? Talvez alguns até possam pensar que o pai dele havia morrido e ele estava caminhando para casa para sepultar seu pai, mas a verdade não, até porque Jesus estava à beira do caminho. O texto é claro, Lucas diz que ele estava à beira do caminho, estava no meio. O que esse jovem estava fazendo na beira do caminho, num lugar deserto, se o pai dele havia morrido? Então, não é essa a questão. Mas a questão é que naquela época, naquela cultura antiga, no século I, a relação entre pais e filhos era algo muito mais profundo do que hoje. Hoje muitos filhos saem de casa jovens, alguns nem respeitam mais seus pais, já se dirigem aos seus pais como: ô velho, como é que você está? E às vezes nem cuidam dos seus pais. Naquela época era muito comum filhos cuidarem muito bem de seus pais. Cuidavam muito bem de seus pais, inclusive eles ficavam próximos à casa do seu pai e só deixavam ali a região onde seus pais estavam, casavam e moravam ali perto, trabalhavam sempre ali para cuidar, porque era tradição que ele ficasse junto do seu pai, próximo ao seu pai, até que ele morresse e ele então o sepultasse, para que então pudesse ir para outro lugar. Era comum nessa época. Então, em outras palavras, Jesus estava faltando poucos dias para a sua morte, estava ali arrebanhando talvez seus últimos discípulos para preparar um povo que iria dar sequência ao seu ministério. E esse jovem estava arrumando essa desculpa: não, eu vou te seguir, mas daqui a algum tempo, talvez daqui a alguns anos. Mas Jesus estava buscando discípulos que estivessem prontos a deixar tudo. Aquele jovem encontrou uma justificativa para não seguir Jesus, uma desculpa. Muitos hoje também, da mesma forma, estão arrumando suas desculpas. Eu preciso estudar, eu estou me preparando para o emprego, para ter uma profissão, eu estou indo à universidade e eu preciso me preparar o máximo possível. Eu não tenho tempo para seguir Jesus, eu não tenho tempo para servir a Jesus, estou muito ocupado. Depois ele se forma, se casa: não, eu agora estou trabalhando e eu não tenho tempo, porque eu preciso me desenvolver mais, eu preciso profissionalmente cada vez mais melhorar e subir na vida e cuidar da minha família, eu estou muito ocupado. E sempre vamos arrumando uma desculpa ou outra: eu tenho isso. E são muitas e muitas tradições e desculpas e aspectos da nossa vida que a gente vai colocando como se fossem empecilhos para seguir Jesus. Isso é triste. Qual tem sido a desculpa que você tem
aí arrumado para não seguir Jesus? O que você tem falado, o que você tem colocado como empecilho, como dificuldade para seguir Jesus? Você realmente tem algum empecilho para seguir Jesus? Ou esse empecilho é apenas uma desculpa como daquele jovem, porque ele sabia, ele havia entendido, quando Jesus respondeu ao primeiro candidato, que seguir Jesus é um caminho de árduo, de provação e privação. Então ele não se interessou pelo convite. E ele começou a arrumar desculpa para não segui-lo. E muitos hoje têm feito o mesmo. Não faça isso. Não coloque nada acima de seguir Jesus. Seguir Jesus é seguir o caminho da vida, é seguir a verdade. Não deixe de seguir a este que é o verdadeiro caminho. Nada pode lhe impedir de seguir Jesus. Que Deus abençoe grandemente.